bom dia, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que nos veem, nos ouvem nessa manhã. Espero que você esteja bem e o meu desejo é que nessa manhã a palavra do Senhor encontre o seu coração e produza muitos frutos. Amém? Nós estamos encerrando a segunda epístola de Paulo a Timóteo e hoje nós terminamos essa segunda epístola com o capítulo 4. É uma despedida de Paulo, já praticamente escrevendo aquele que foi um seu grande discípulo, que foi Timóteo, e ele já em tom de despedida faz grandes advertências, grandes alertas a Timóteo a respeito de estar firme na presença do Senhor e não deixar esmorecer-se por causa das lutas e das batalhas. Amém? Então, nesse breve tempo que nós temos aqui, quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração a respeito dessa despedida de Paulo já na Epístola a Timóteo, falando ao seu discípulo Timóteo. Então, nós vemos que nos primeiros versículos logo, Paulo ele vai falar a Timóteo de um grande evento que vai acontecer, que é a vinda de Cristo. Então a gente percebe que do versículo 1 até o 5, Paulo vai tratar, ele adverte Timóteo sobre a sua missão. Qual é a missão daquele que é chamado para pregar a palavra de Deus? Mas antes dele falar dessa missão, interessante que ele começa o texto falando assim: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará vivos e mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Então Paulo está dizendo para Timóteo que esse Jesus que um dia veio, que foi responsável pela sua salvação, pela sua transformação grandiosa e fez dele de um perseguidor da igreja a um grande pregador do evangelho, Paulo fala que esse mesmo Cristo que veio e que estabeleceu a sua palavra, estabeleceu o reino de Deus, que esse Cristo agora voltaria para julgar vivos e mortos. Eu quero deixar aqui alguns versículos que são importantes com relação a esse texto, esse primeiro versículo que nós lemos. Paulo fala assim: portanto, Romanos capítulo 14, portanto, você que julga o seu irmão, portanto, por que você julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aqui, Paulo está falando, sobre o grande julgamento e que todos estaríamos na presença de Deus, grandes e pequenos, vivos e mortos, reis e vassalos, todos estarão na presença de Deus, ninguém escapará esse julgamento. Ainda em Eclesiastes 10:34, a palavra diz assim: pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja ruim, ou seja, nada ficará oculto diante de Deus. Então é diante desse cenário que Paulo fala para Timóteo que em breve o Cristo voltará. Esse mesmo Cristo que nasceu numa manjedoura, num lugar humilde, esse mesmo Cristo que pertenceu a uma família humilde, que morou numa cidade, Nazaré, uma cidade muito humilde, desprezada até, diga-se de passagem, o mesmo Cristo que montou um jumentinho que nem era seu para entrar em Jerusalém, o mesmo Cristo que carregou uma cruz tão pesada que não era sua, um peso além daquilo que humanamente suportaria um homem, ele suportou tudo aquilo ali. Um Cristo que morreu por nós e que até mesmo o seu túmulo não era seu, era emprestado. E ele mesmo declarou que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Então percebe que Jesus, desde o início, texto de, se eu não me engano, Filipenses, ele fala que ele se esvaziou de toda a sua glória. E ele não podia estar aqui habitando um corpo humano com toda a sua glória
que tem nos céus. Ele precisou se esvaziar dessa glória, porque esse corpo não comportaria a glória que Deus tem. Então, desde a descida dos céus, Jesus ele já vem se humilhando, deixou a sua glória, como eu falei aqui, todo o relato da sua vida foi de forma simples e até a sua morte num túmulo que não era seu, mas a sua volta ele virá em grande glória, em grande majestade, ele virá como um rei, um justo juiz para julgar vivos e mortos. E como eu falei aqui em Eclesiastes, nada ficará oculto aos olhos de Deus, seja bom ou seja mal, tudo ele trará à luz. Então observe que essa é a introdução de Paulo para Timóteo. Ele está dizendo, olha Timóteo, muito em breve Jesus voltará nesse contexto. Então, porém aí ele começa a entrar nas advertências para Timóteo, né? E aí ele vai falar aqui para Timóteo sobre a necessidade de Timóteo ficar atento. E aí nós vamos ver aqui no texto, verso de número 2, ele diz, pregue a palavra, esteja preparado para pregar a palavra. Não se importe com a ocasião, seja essa ocasião propícia ou não, seja essa ocasião perfeita para pregar a palavra ou não, você precisa pregar a palavra. Então observe que Paulo ele fala para Timóteo dessa necessidade dele ignorar o tempo. Mas aqui não é o momento, não é a hora. Não, Tiago, prega a palavra, independente do momento ser oportuno ou não. Às vezes a gente fica muito preocupado, será que era a hora da gente falar ou não era? Será que eu entrei assim fora do tempo? Não, a palavra ela sempre é oportuna. Pode parecer muitas vezes indigesta, pode constranger muitas vezes, mas a palavra ela é sempre oportuna, porque ela é um alerta, ela é a mensagem da salvação. E Paulo fala para Timóteo, ele diz, corrige, repreenda e encoraje com paciência o ensino da palavra. Por quê? Porque vai haver um tempo, Timóteo, nós estamos já vivendo esse tempo, e era um tempo de muita perseguição. Haja vista a primeira prisão de Paulo, foi uma prisão religiosa, mas a segunda uma prisão política. Então havia toda uma pressão, além de religiosa, por parte muitas vezes até dos judeus, que não concordavam muito com o ministério de gentios, mas existia também a perseguição política e social muitas vezes, porque Paulo, com a mensagem do evangelho, ele abalava todo aquele sistema que já existia, né? E aí ele está dizendo para Timóteo, haverá um tempo em que as pessoas elas não escutarão o ensino verdadeiro, elas seguirão seus próprios desejos, buscarão mestres que lhe digam aquilo que eles querem ouvir. E assim as pessoas se encontram muitas vezes hoje. Muita gente não quer ouvir a palavra verdade. Não é bem assim, em tal lugar eu tenho mais liberdade, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então as pessoas vão se acomodando em alguns lugares que possam se adaptar às suas práticas, não se importando com o que realmente diz a palavra. Então isso é muito perigoso. E ele diz para Timóteo que essas pessoas, tem uma tradução que diz, sentirão como comichão nos seus ouvidos. Ou seja, é um desejo de ouvir aquilo que lhe agrada. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Mitos, lendas, era aquilo que os gregos usavam para relatar uma verdade, e eles usavam esses relatos para contar as suas histórias, e eram chamados de mitos e lendas. Então, muitas vezes, as pessoas, os mestres, os falsos mestres, usam essas narrativas, contam uma história, contam um fato, para poder justificar aquela nova interpretação, e muita gente se agrada disso, porque aquilo agrada os seus ouvidos e, como eu disse, se adapta à sua nova prática, e ele não quer seguir ali a palavra como diz na íntegra. Então ele quer se adaptar àquilo que esse novo ensino, ou essa pessoa, esse falso mestre está ensinando. E Paulo vai falar aos Gálatas, diz que nós precisamos estar atentos, porque se um outro evangelho, até mesmo que seja pregado por um anjo, vier,
que ele seja anátema, ou seja amaldiçoado, ele não seja aceito por nós. Então precisamos estar atentos, e essa é uma grande advertência que Paulo fala para Timóteo. Aí Paulo vai dizer assim: você, porém, Timóteo, deve manter a sobriedade diante dessa confusão toda, de falsos ensinos, perseguição. Paulo conhecia o estilo de Timóteo. Timóteo não era aquele cara aguerrido, ele era tímido, tinha problemas de saúde, e Paulo sabia que ele ia precisar de um incentivo, de uma garra para continuar. Então Paulo, ele diz para ele assim: Timóteo, você deve manter a sobriedade, seja sóbrio, não desequilibre, mantenha-se os seus olhos fitos na palavra, a todas as situações, não tenha medo de sofrer. Olha que coisa interessante, Paulo fala para Timóteo: não tenha medo de sofrer, trabalhe anunciando as boas novas e realize o ministério que lhe foi confiado. A gente percebe que nesses tempos de pandemia, a gente fica assim um pouco chocado, né, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo no mundo, acontecimentos políticos, acontecimentos no âmbito social, econômico, no mundo inteiro, e a gente vai perceber que isso tudo, de certa forma, abala as pessoas. E a mídia, de forma geral, está aí, muitas vezes não se preocupando, muitas vezes com a verdade, e simplesmente relatar fatos. E a gente vê muitos cristãos com medo, temendo, como que se o mundo fosse acabar, pessoas soltando profecias, dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e gente desesperada na internet. Por quê? Porque muitas vezes não estão firmados na palavra, estão dando ouvidos a falsos mestres. E muita gente também com medo de sofrer, muita gente com medo de passar por irmãos. A Bíblia fala que a nossa vida está entregue à morte o tempo todo se nós resolvemos realmente seguir a Cristo e pregar a palavra. Então a gente não tem que ter medo disso. E Paulo fala aqui na versão NVT, fala para Timóteo: não tenha medo de sofrer. Irmão, se a gente quer seguir a Cristo, a gente não pode ter medo do embate. A gente não pode ficar com medo, né, se eu pregar, eu vou sofrer sanções, eu vou sofrer. A gente não pode ter medo disso aí. A palavra precisa ser pregada, vai ser pregada. Agora, que vai ter levante, vai ter levante fora, muitas vezes vai ter levante dentro, mas a gente não deve se importar com isso. A palavra precisa ser pregada. Então ele fala para Timóteo: trabalhe, Timóteo, cumpra exatamente aquilo que você foi chamado. Você, meu irmão, você tem um chamado? Então trabalhe por aquilo que você tem. Eu não tenho um chamado, não tenho um ministério. Não há ninguém que não tenha um ministério. Todo aquele que é salvo tem um ministério. Todo aquele que é salvo, no mínimo, o seu ministério é pregar o evangelho a todo aquele que você tiver oportunidade. Então esse é o seu ministério. Então cumpra o seu ministério. O chamado que foi confiado, você precisa cumprir, eu preciso cumprir. E é isso que Paulo adverte a Timóteo, lembrando a ele que há uma grande responsabilidade sobre os seus ombros e que ele não deve se importar com todo esses acontecimentos, esse rebuliço que estava acontecendo naquela época. E nós não vivemos tempos diferentes, irmãos. Nós estamos aí, o mundo está numa efervescência política, social, econômica, o tempo todo. Nós estamos realmente às portas da volta de Jesus. E nós precisamos estar atentos para que possamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Qual é o nosso chamado? Qual é o nosso ministério? É importante que a gente cumpra. Eu sempre digo o seguinte: nós não precisamos ficar preocupados com o que o outro faz, como que o outro faz ou deixa de fazer. Nós precisamos sempre dar tudo que nós podemos, juntar todas as nossas forças e dar o nosso melhor. A gente precisa fazer o nosso melhor. Quando a gente faz o nosso melhor, eu tenho certeza que Deus está recebendo a nossa missão, Ele está recebendo com louvor aquilo que a gente está fazendo, porque a gente está entregando o nosso melhor. A partir do versículo 6, Paulo vai fazer um resumo da sua vida. E ele vai falar para Timóteo: olha, Timóteo, quanto a mim, a minha vida já está sendo entregue como libação, ou seja, como oferta a Deus. Combati o bom combate, encerrei a carreira e terminei a fé. Que versículo maravilhoso, né? Tomara que todos nós
possamos ao final da nossa jornada poder fazer esse mesmo relato que Paulo fez. Paulo estava ali certo de que a sua morte já estava próxima e ele já estava ali falando para Timóteo: Timóteo, estou tranquilo, porque eu cumpri a minha missão. E por isso que ele deixou nos versículos anteriores essa advertência para Timóteo. Mas aí ele fala, antes de nós encerrarmos aqui, ele dá aqui alguns relatos para que Timóteo fique sabendo. Paulo fala: olha, Timóteo, quando faz um resumo da sua vida, né? Paulo ele percebe que a chegada ao seu fim, como está perto, e ele fala: olha, perseguição aos cristãos, ele já está dando como concluída a sua missão, como eu falei, e ele já visualiza a sua recompensa. Então aí ele fala: olha, todo aquele que quer viver, Timóteo, como eu vivi, uma vida seguindo a Cristo e pregando o Evangelho, e a vida de Paulo, irmãos, não é uma vida para amador, é uma vida de muita perseguição, muita luta. E ele fala aqui, ele vai deixar aqui os relatos no versículos, a partir do versículo 9, ele fala: ó, Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para Galácia. Tito para Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Verso 14. Alexandre o latoeiro, o artífice que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que disse. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, verso 16, ninguém me acompanhou. Todos me abandonaram, que isso não seja cobrado dele, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios a ouvissem. Ele me livrou da boca do leão. Sim, verso 18, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará seguro para o seu reino celestial. Que confiança, que certeza que Paulo tinha ao relatar isso para Timóteo. Mas ele fala: ó, Timóteo, não é brincadeira. Aquele que quer pregar a palavra, aquele que quer seguir verdadeiramente a Cristo, vai sofrer abandono, como ele sofreu de Demas, vai sofrer muitos males, perseguição. E ele relata aqui que Alexandre, o latoeiro, o artífice, né? Esse cara pegou no pé de Paulo. Quantas vezes a gente tem pessoas que, assim, a gente não entende o porquê, está perseguindo a gente o tempo todo, está ali, né, no nosso sapato, e ali apertando, né, o nosso calo ali. Mas muitas vezes essas pessoas, elas são assim usadas pelo inimigo e não se dão conta disso, mas estão ali, e a gente está passando pelaquela luta, pelaquela tribulação. E Paulo faz esse relato aqui: cuidado com essas pessoas, Timóteo, a gente precisa estar atento com elas, discernir quem elas são, porque, como Paulo relatou, ela causou muitos males e a gente precisa estar atento. E ele fala ainda, quando ele foi levado para julgamento, ninguém esteve a favor dele, todos os abandonaram. Já pensou nisso, irmão? Você ser abandonado por todos? Só um não abandonou Paulo. Quem foi? O Senhor. Esteve com ele todo instante e livrou ele da boca do leão. E aí ele termina o 18 dizendo o seguinte: me livrará de todo ataque do maligno, até me levar em segurança para o seu reino. Se você não assistiu ainda aquele filme Paulo, o apóstolo de Cristo, que cena maravilhosa, né? Quando ele chega no final da sua carreira e ele ali é decapitado, e ele aparece já no reino do Senhor. Todas aquelas pessoas que foram ali de alguma forma ajudadas por ele e aparecem ali junto dele, perto dele, né? Que emoção! E depois aparece a pessoa de Jesus Cristo. Logicamente é um filme, eu imagino que isso aí não é nem 10% do momento glorioso que Paulo já viveu e vai viver, continuará vivendo na presença do Senhor. Mas isso demonstra a segurança que ele tinha de que ele estava cumprindo a sua missão e que um reino do Senhor o aguardava. Mas enquanto aqui, irmãos, a pregação do Evangelho, ela significa que muitas vezes a gente vai sofrer
abandono, vai sofrer desprezo. Muitas vezes, a maioria das pessoas não vão ao nosso favor, mas nós precisamos estar firmes, seguros na palavra do Senhor, porque essa palavra, ela é fiel e essa palavra não falha. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. É isso. Muito em breve o Senhor vai voltar. Esse é o resumo desse livro. E nós precisamos estar fiel, como Paulo chamou a Timóteo, para estar fiel ao ministério e à palavra que ele foi chamado. Porque ainda que passamos tribulações, lutas e muitas adversidades, o Senhor há de recompensar-nos por tudo aquilo que estamos fazendo. Não somos salvos, lembrando, por aquilo que fazemos, mas a nossa recompensa se dará mediante aquilo que nós estamos fazendo para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe nessa manhã de domingo e que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida.